Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo de número 17, que diz assim: No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Salmaneser, rei da Síria, fez guerra contra Oséias e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Depois o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Hala, junto a Rabor, rio de Gozã e na cidade dos Medos. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: Não façam essas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: Voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos com seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste da deusa Zerá e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Pelo contrário, andaram nos costumes de Israel, introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos espoliadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei. Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os teus servos, os profetas.
E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Síria: os povos que o Senhor, o rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. Por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá. Ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que moravam, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os Sefarvaíns queimavam seus filhos a Adramaleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim, mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor, ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidas. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não seguem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes havia ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios, mas temam o Senhor que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que lhes deu por escrito. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses, mas adorem o Senhor, seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também os seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, ao iniciar de mais um dia, nós o fazemos com muita alegria e gratidão no coração. Somos gratos ao Senhor pela noite de descanso, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pela comida que comemos. Somos gratos ao Senhor pelo ar que respiramos, pelo funcionamento do nosso corpo, porque o Senhor é o doador e sustentador da vida. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te louvamos por essa porção da Sua palavra, onde mais uma vez o Senhor nos mostra que a desobediência nos conduz ao pecado, ao afastamento da tua presença, à idolatria, à mistura, à complacência com o pecado. Tem misericórdia de nós. Conduze-nos a uma vida de santidade, de devoção, de obediência ao Senhor, de submissão à sua vontade. A cada dia, Senhor, desperta-nos para ler e meditar na tua palavra, para amarmos a tua palavra e para fazermos com muita dedicação, amor e carinho, de maneira que possamos
nela nos apegar, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas obedecendo fielmente tudo que nela está escrito. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, suplicando que o Senhor continue a realizar em nós a tua obra, obra de santificação, obra de purificação, obra de nos preparar para estar morando com Cristo. Que haja salvação no nosso meio, que haja reconciliação, que haja perdão. Clamamos pela tua igreja. Reaviva a tua igreja, desperta a tua igreja, abençoa a tua igreja, sustenta a tua igreja, dá crescimento à tua igreja. De uma maneira especial, quero clamar pela liderança da tua igreja, por aqueles que estão imbuídos de autoridade da parte do Senhor, para pastorear o rebanho de Deus, para cuidar do rebanho, para cuidar das questões administrativas e principalmente espirituais da tua igreja. Que o Senhor dê sabedoria, discernimento, entendimento da tua vontade e dê firmeza nos princípios da tua palavra, para que possamos voltar a ser o povo do livro, o povo do Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.